manifestação que começa dentro de nós, através da nossa comunhão com Deus. Comunhão com Deus, irmãos. Quem sabe aqui o que é que significa a palavra comunhão? O que é que significa a palavra comunhão? Intimidade. Comum, não é? A palavra comunhão, ela vem de uma palavra grega chamada koinonia, que significa ter em comum. É o que você tem em comum com alguém ou com alguma coisa. Não é? Está ligado à participação, a relacionamento, à intimidade, como o irmão falou ali. Comunhão é tudo isso, é terem alguma coisa em comum. Ter em comum. Mas é o seguinte, irmãos, todos nós sabemos que o homem, ele foi criado para ter comunhão com Deus. Não é? O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Mas, infelizmente, o homem resolveu dar ouvidos a outras vozes, a outra voz. E daí em diante, ele caiu. E daí em diante, ele se separou de Deus. E daí em diante, a gente viu, não é, irmãos? Daí para frente, como foi que a humanidade, não é, viveu. Primeiro homicídio, Caim matou Abel, e saiu por aí a desobediência, homicídios, guerras. Quer dizer, realmente o homem começou realmente nessa trajetória terrível, que foi a trajetória do pecado. Mas Deus, ele desde a fundação do mundo, que ele providenciou, irmãos, ele providenciou seu Filho Jesus Cristo, amém? Exatamente para reconciliar o homem com Deus, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, toda a humanidade pecou, irmãos, só não Jesus. Toda a humanidade pecou, toda a humanidade está debaixo, não é? Da desobediência, do pecado, como está escrito lá em Romanos. Então todo ser humano, ele precisa, irmãos, se reconciliar com Deus. Ou seja, voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ter intimidade com Deus. Por isso que o primeiro passo para que o homem tenha comunhão com Deus, para que o homem se reconcilie com Deus, não é? O primeiro passo, irmãos, é ele voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus através do novo nascimento. Eu sempre digo às pessoas que o homem precisa nascer duas vezes. O primeiro é o nascimento do pai e da mãe dele, não é? Jesus disse lá em João capítulo 4, né? Não é isso? Jesus disse. Sim? Segundo nascimento, o nascimento de Deus. É o novo nascimento, como está escrito em João, capítulo 3, não é? Eu sei que vocês já conhecem muito bem a palavra de Deus, mas a gente vai somente ler alguns versículos, não é? João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, esse é o primeiro passo para o homem voltar a ter comunhão com Deus. É o primeiro passo, ele se reconciliar com Deus, ele voltar para Deus. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai enxergar o reino de Deus, irmãos. Ele vai continuar vendo só as coisas no plano material.
ele não vai enxergar as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Não compreende as coisas de Deus. Então, irmãos, olha, se tem alguém aqui nessa tarde, já começou a tarde, né? Que ainda não resolveu nascer de novo, ainda não resolveu se reconciliar com Deus, já ter comunhão com Deus, irmãos. Você pode fazer nessa tarde isso, irmão. A decisão é sua. Não é? Conforme a ministração de domingo passado lá na congregação por Jaqueline. A decisão é sua, meu irmão. Não é de mais ninguém. Pode conferir aí. Pode conferir aí nas escrituras. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Então, irmãos, é necessário arrependimento. Arrependimento, irmãos, é mudança. Mudança interior, mudança de atitude interior, é a mudança de direção. Se você vive independente de Deus, a partir de agora não vive mais independente de Deus, vive dependente de Deus. Amém? Se você mentia, não é? 1º de abril, dia da mentira. Aí passou no repórter, né? Passou no repórter. Quem é que não mente, né? Quem é que não mente? Quem é que nunca disse uma mentirinha, tal, não é? Esse assunto é muito sério, irmão, para quem é servo de Deus, amém? Porque está escrito em João capítulo 8, que diz assim, que o pai da mentira é o diabo, amém? O diabo é o pai da mentira. Então, se eu só vivo mentindo, eu não sou filho de Deus, sou filho do diabo. Entendeu? Se eu só vivo mentindo. É muito simples, muito claro. Não tem arrudeio não, meu irmão. A palavra é essa. Ou é a palavra ou não é. Né, irmãos? Então, mentira é uma coisa muito séria. Amém, irmãos? Então, está escrito, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Obrigado, querido irmão. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que aqui diz. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, meus queridos irmãos, quando você nasce de novo, você começa a ver o reino de Deus. Quando você nasce da água e do Espírito, você entra no reino de Deus. Quando você crê, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Amém? É o que está escrito claramente aqui, irmãos. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Então esse é o primeiro passo, irmãos, para você restaurar a comunhão, a intimidade com Deus. É você realmente, irmãos, voltar-se para Deus. Um segundo passo, obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra. Glória a Deus. A gente pode ler em João capítulo 14. Voltando um pouquinho. João capítulo 14, versículos do 15 em diante, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, irmãos. O mundo não pode receber.
porque não o vê nem o conhecem, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Continuando, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja como é sério, não é? Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Irmão, quando você obedece a Deus, obedece a sua palavra, irmãos, isso é sinal de que o Espírito Santo mora em você, amém? O Espírito Santo mora em você. A Bíblia diz em várias passagens, irmãos, várias passagens. 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19, diz que nosso corpo, seu corpo, o meu corpo, a Bíblia diz que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, amém? Você é do Espírito Santo de Deus, você é casa de Deus, amém? Você é morada de Deus. Lá em Josué, não é muito conhecido esse versículo, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia manda que a gente medite na lei do Senhor de dia e de noite, para procurar cumprir, não é? Cumprir tudo o que ele tem dito, não é assim? Tudo que a palavra tem dito. Glória a Deus, não é? Dessa forma nós também estamos, irmãos, tendo comunhão com Deus. Olha, irmãos, tem um versículo aqui, irmãos, que é tremendo. Você vai ler. Lê aí. Salmo 39, 3. Vê só o que acontece quando você medita nas Escrituras. Vê só quando você medita na palavra de Deus, o que é que acontece, irmão. Que pipoco, que dinamite acontece. Vê só. Vê que dinamite aí, ó. Vê. Salmo 39, 3. Glória a Deus. Salmo 39, 3. Como é que diz, amado irmão? O meu coração ardia-me no peito, e enquanto pensava em silêncio, o fogo aumentava. Então comecei a perguntar. Não, somente até aí. Tem outras traduções, não é? Essa tradução... eita, irmãos. Olha pra... Eita. Olha, mateou-se fogo, meu. Foi fogo mesmo, irmão. Foi fogo pra valer, amém? Foi fogo mesmo, ó. Diz assim, ó. Acendeu-se dentro em mim o meu coração. E enquanto eu meditava, ateou-se. Sabe o que é atear, meu irmão? Sabe o que é atear, meu irmão? Olha, tu faz o seguinte. Tu pega um monturo lá e joga um bocado de gasolina. Bota um bocado de gasolina. Aí pega um fósforo, sabe, irmão? Acende assim e joga pra tu ver. Rapaz, aí o fogo assim chega daquele, né? Isso aqui até a fogo, meu irmão. E a palavra de... Meu filho é esse aqui, viu, irmãos? E a palavra de Deus diz, irmãos, que enquanto ele meditava, o que foi que aconteceu? Olha pra aí. Na minha diz assim, ó. E enquanto eu meditava, ateou-se o fogo.
Já imaginou, irmãos? Quando você medita na palavra de Deus, que comunhão profunda através da oração, não é? Através da oração. Que comunhão profunda você tem com Deus. Porque, irmãos, é um fogo que começa a arder dentro de você. Só queima o que é ruim, viu, irmão? Não queima o que é bom, não, viu? Só queima o que é ruim, viu? Mas é bom demais, irmão, não é? Aquele fogo assim que você começa a chorar. Às vezes eu sentava lá na cadeira, debruçava sobre a mesa, começava a ler a palavra, ler. Mas, irmão, vinha um fogo assim de dentro e eu começava a falar línguas estranhas e dava vontade de correr, de pular e tal. Meu Deus, que negócio é esse? Entendeu, meu irmão? Amém. É verdade, irmãos, é verdade. É verdade, viu, irmão? É como a irmãzinha falou aqui, tá, irmão? É isso, aliás, o irmãozinho, né? Falou que é muito bom, não foi? Ele deve estar por aí. Não é? Glória a Deus, irmão. Então, irmãos, a meditação é uma forma também, irmãos, de você ter comunhão com Deus, amém? É uma forma profunda de você ter comunhão com Deus. A meditação. A oração, irmãos, a oração, tem vários versículos aqui muito interessantes sobre a oração. Muito, muito mesmo. Vê só, Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de... O que foi que o Senhor fez? Mudou a sorte de Jó. Mudou a situação de Jó. Ele mudou a situação de Jó, irmãos. Sabe por quê, irmão? Jó tinha perdido tudo, não foi? Jó não tinha perdido tudo? Tinha perdido filhos, tinha perdido sua riqueza, tinha perdido tudo, não é verdade? Até a saúde ele tinha perdido. Não foi? Tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. Glória a Deus. Mas vê o que aconteceu. Veja através de quê? Ó. Através de quê? Vê, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Oxe, o que é que diz mais adiante? Quando este fazia o quê? Quando este brincava. Era assim? Não, meu irmão. Era quando este o quê? Orava pelos seus amigos. Olha a oração aí. Não era nem por ele. Não era nem por ele, ó. Olha que coisa. Mas eu quero frisar aqui o aspecto da oração, amém? Jó orava ou não? Orava. Quem quer que fosse, ou por ele, ou por os amigos dele. Mas só em ele estar, irmãos, orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Ele mudou as circunstâncias, amém? E ele muda as circunstâncias, ele mudou, irmãos. Deus mudou. Hebreus diz assim, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então Jesus é o mesmo, irmãos. Deus é o mesmo, irmão. Deus não muda. Está escrito em Malaquias. Eu não mudo. Deus fala, eu não mudo, amém? Então Deus, ele não muda, irmãos. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Olha, irmãos, tem muitos outros versículos, tá, irmãos? Que a gente podia salientar, mas eu vou dar uma adiantada aqui, porque se eu for falar mesmo todos os versículos, a gente vai sair daqui de 10 horas da noite, vai terminar fazendo uma vigília, né? Tem 3 dias, pronto. Amém. Mas tem que ser devagar, né? Aos pouquinhos, né? Senão o cântaro pode estourar, né? Bom, irmãos, então a comunhão, irmãos, ela é alcançada desse jeito, irmãos. Também através da oração, da meditação, do jejum, da adoração, irmãos. Adoração. Será que a adoração é aqui eu pegar um microfone, pegar o órgão aqui de Saulinho e tocar? Olha, eu vou tocar, viu, irmãos? Né? E tocar, né? Tocar. Será que a adoração é só isso? Hein, irmãos? Não. Adoração, irmãos, é render-se. Amém?
Aprendi isso no livro do pastor, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, né? Certo? É render-se, é dar-se, é entregar-se totalmente, amém? É entregar-se totalmente, irmãos. Adoração é isso. É entregar-se totalmente a Deus, é render-se totalmente a Deus. Não é? Hein? A gente deve dar o almoço, meu irmão. Glória a Deus, né, irmãos? Se ele pediu almoço, a gente faz um jejunzinho até 6 horas da noite, né, irmãos? A não ser quem não possa, né? Mas é isso mesmo. Mas vamos ler. Vamos ler um versículo para não ficar só na minha conversa aqui. A gente vai ler João, capítulo 4. Capítulo 4. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Vocês conhecem muito bem, não é? Conhecem muito bem. É isso? Mas eu só vou pegar uma partezinha, tá, irmãos? Eu vou pegar aquela partezinha que a mulher disse assim: Senhor, vejo que és profeta. A partir do 19. Aí a mulher diz assim, a mulher samaritana diz assim: olha, Jesus, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Significa dizer, irmãos, que Jesus quis dizer para ela que não há lugar, irmãos, específico para se adorar a Deus. Amém, irmãos? Não há lugar. E qual é o lugar, irmãos? Todo lugar. Tá bom? Não há lugar específico. O lugar é em todo lugar. Amém? Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, vê só. Já foi falado aqui que o homem é composto, né, de corpo, alma e espírito, não foi? Saulo já falou aqui sobre essas, né, os atributos de cada uma dessas partes do homem, né? O espírito, irmãos, é a parte mais profunda do homem, sabia? É a parte mais profunda do homem, ok? O espírito é exatamente aquilo onde você tem contato com as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica ao teu espírito que tu és filho de Deus. Amém? Então a comunicação é do Espírito Santo de Deus com o teu espírito. Amém? Então as coisas espirituais são reveladas no espírito. Então quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito, irmão, já está dizendo profundamente, amém? Intimamente, de todo o coração, irmãos, de todo o seu ser, amém? Esta é a verdadeira adoração. Esta é a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, amém? Glória a Deus. Para fechar, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre, já que o tema que me foi colocado foi a manifestação que começa dentro de nós, através da comunhão com Deus. Já falamos sobre a comunhão com Deus, como é que se dá. E que manifestação é essa? Irmãos, olha, escuta bem. É inadmissível aquele que nasceu de novo viver na prática do pecado.
É inadmissível, é incoerente. É incoerente aquele que nasceu de novo. Olha o que eu estou dizendo. Aquele que nasceu de novo, viver na prática do pecado. Está escrito lá em 1 João sobre isso, não é? É muito incoerente. Por quê, irmãos? Porque o cara que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo de Deus, que mora nele, porque somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus comunica-se com o nosso espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de todas as coisas, não é? O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus. Então, irmãos, é inadmissível. Então, irmãos, de um nascido de novo, de um que obedece a Deus, não é? De uma pessoa desse tipo, uma pessoa que tem comunhão com Deus, evidentemente, irmãos, tem que fluir, irmãos, fluir da vida dele. Essa é a manifestação, irmãos, que flui de cada um de nós. Tem que fluir o quê, irmãos? Tem que fluir o quê? Será que é fluir falar da vida dos outros? Jamais. Muito bem, irmão. Jamais. Não é? Será que é fluir inveja? Será que é fluir orgulho? Será que é fluir glutonaria? Será que é fluir essas coisas semelhantes a estas? Não, irmãos. Tem um versículo lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Amém? Do nosso ser, irmãos, tem que fluir o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Isto é, irmãos, o que tem que fluir do nosso ser é o caráter de Cristo. Amém? É o caráter de Cristo. O que tem que fluir do nosso ser, irmãos, o que tem que se manifestar do nosso ser é santidade. Amém, irmãos? Eu listei, é compaixão. Compaixão. Jesus, quando passava pelas ruas que viam, né, as pessoas ali, enfermos, cheios de demônios, etc. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão. Amém? Jesus tinha compaixão. Ele não passava de largo, não passava distante. Ele fazia questão de se aproximar. Amém? Fazia questão. Entende? Então esse mesmo sentimento, irmãos, é essa mesma manifestação que tem que fluir do nosso ser, irmãos. Santidade, separação das corrupções do mundo, não é? Compaixão, graça, boas obras, humildade. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não é? Então é isso que tem que fluir de cada um de nós, irmãos. É isso que nós temos que manifestar no nosso dia a dia. É o caráter de Cristo em nós. Amém? Perdão, falar de Deus, não é, irmãos? Falar de Deus. Olha, irmão, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não conseguiam deixar de falar de Jesus. Chegaram até a apanhar, irmão, a ser preso. Chegaram até a apanhar e a ser preso porque vivia falando de Jesus. E tem mais isso, os caras deram nele, prenderam e ainda disseram: olha, meu irmão, olha, a gente vai soltar você, viu? Mas tem o seguinte, não fale mais nesse nome não, por favor. Não fale mais não. Aí Pedro disse assim: ó, rapaz, é melhor, vice, obedecer a Deus do que aos homens, vice. Então, pra aí, meu irmão, que situação, né, irmão? Esse deve ser o nosso sentimento também, amém, irmãos? Esse é o nosso sentimento.
Glória a Deus. É isso que tem que se manifestar na nossa vida. O caráter de Cristo em nós. Amém? Segundo, o que é que tem que se manifestar na nossa vida? O fruto do Espírito. Como eu li no início. E vou recapitular para a gente encerrar, viu, irmão? Que eu já sei que os irmãos estão, né, a barriga está roncando e tal. Então, vê só, não é? Gálatas capítulo 5 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Mas, irmão, eu tenho dúvida se realmente eu tenho amor mesmo no meu coração. Não tem dúvida? Então, lê lá Romanos 5,5. Não é? Lê lá Romanos 5,5 que diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que está em nós. Amém? Então Deus derramou, irmãos, o Espírito, o amor dele nos nossos corações. Agora tem o seguinte, sabe, irmão? Vê só, minha comparação, eu sou assim, meio assim, sabe? Mas vê só. Tu pega um vidro de perfume. Pega o vidro de perfume. Mantenha ele 1000 anos fechado. Fechado. O perfume dele vai exalar? O perfume dele vai exalar? Não vai exalar. O perfume dele não vai exalar. O perfume dele só vai exalar se você abrir o perfume. Amém, irmãos? A mesma coisa, irmãos, é as nossas vidas. Eu comparo as nossas vidas assim, como um frasco de perfume, irmãos. Dentro você tem um perfume, sabe o que é o perfume? O Espírito Santo de Deus. Agora tem o seguinte, irmãos. Se você guardá-lo, se você não deixar ele fluir, ele não vai fluir não, amém? Não vai fluir. Você tem, como o irmãozinho falou logo no início da reunião, não é? Você tem que deixar esse perfume fluir, amém? Você tem que abrir o frasco, irmão. Você tem que abrir a tampa do frasco. Você tem que deixar fluir, irmãos, este perfume. Olha, meu irmão, você ainda não tem Jesus, fale com a gente que a gente tem esse perfume, viu, irmão? Fale com a gente que a gente tem esse perfume, irmão. E vai lhe dar de graça, não vai nem lhe vender. Vai lhe dar esse perfume. Amém, irmãos? É porque a Bíblia fala em perfume de Cristo, sabia? O apóstolo Paulo fala em perfume de Cristo. Glória a Deus. Então, irmão, o amor ele já está derramado em seus corações, irmãos. Basta você deixar esse amor fluir, amém? Só basta isso, só falta isso. Não é? Porque tem gente que se tranca. Tem gente que muitas vezes ofende e não quer pedir perdão, não quer pedir perdão. Não é assim, irmão? Se tranca. É isso que eu falo, irmão. Entendeu? Ele botou a tampa do perfume assim, ó, e não abre a tampa do perfume de jeito nenhum. Não abre a tampa do perfume de jeito nenhum, meu irmão. Se tora tudo, se acaba tudo. E ele ali, ó. Então, finalizando, qual é o fruto do Espírito que nós acabamos de ler? Amor, gozo. Gozo, irmãos, é uma alegria profunda. Amém? Gozo significa alegria profunda. Alegria profunda. Paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz, irmão. Você sabe o que o mundo dá paz? Dá. O presidente dos Estados Unidos diz, gente, o que a gente quer é paz. O que a gente quer é paz no mundo, é paz. Ele diz isso, meu irmão. Essa é a paz. Mas tá armado até os dentes, meu irmão. Tá armado até os dentes para tocar fogo no outro, né, meu irmão? Que paz, é uma paz ilusória, né, irmão? Mentirosa, né? Longanimidade quer dizer longo ânimo, paciência, né?
paciência, longo ânimo, né? Foi lido até pelo pastor aqui, de início aqui, não foi? O Salmo 40, não foi? Esperei com paciência, né? No Senhor, amém? Glória a Deus. Benignidade, bondade, ser bondoso, ser misericordioso, né? Tá certo? Ao você ver o irmãozinho seu passando fome e você tem 2 pacotes de fuba lá dentro da sua casa, aí você pega um pacote de fuba, dá um para ele e fica com um. Amém? Não é? Bondoso, né, irmãos? Tá certo? Fidelidade. Fidelidade quer dizer ser fiel. Amém, irmãos? Ser fiel. Não tá com o pé dentro todo fora. Não tá adorando um Deus e outro Deus, né, irmão? Tem que ser fiel, né, irmão? Tem que ser fiel. Fiel. Não tá com o pé dentro todo fora, não. Amém? Ou tá com o pé dentro ou tá outro fora. Ninguém pode agradar 2 senhores, pode? Ninguém pode agradar 2 senhores. Ou vai desagradar um ou vai desagradar outro. Não pode, irmãos. Tá com o pé dentro todo fora. Mansidão. Como Jesus foi manso, né? Domínio próprio, quer dizer, temperança, quer dizer, equilíbrio, amém, irmãos? Equilíbrio nas situações. Ah, meu irmão, eu me desesperei e tal. Calma, meu irmão. Calma. Entendeu? Vamos manter o domínio próprio, o equilíbrio, a temperança, amém, irmãos? Isso é fruto do Espírito, é uma das características do fruto do Espírito Santo. E pronto, somente, né? Contra estas coisas não há lei, não há mandamento. É claro, né? Quem é que vai mandar contra essas coisas? Ninguém vai mandar contra essas coisas, só vai mandar que faça essas coisas, né? E não que não faça, né? Assim, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Ok? Eu concluí aí o que Deus colocou no nosso coração, tá certo? Para trazer à igreja.